Quantas vezes você já se viu prisioneiro de pensamentos como: eu não sou bom o suficiente, isso nunca vai dar certo, eu sempre estrago tudo, por que as coisas dão errado comigo? Essas frases parecem inofensivas, mas elas moldam a sua percepção da realidade. E pior, moldam o que você atrai, o que você decide, o que você tolera. Marco Aurélio escreveu: a vida de um homem é o que seus pensamentos fazem dela. Simples, direto e profundamente verdadeiro. Se você alimenta pensamentos negativos, você vive uma vida negativa, mesmo que, externamente, tudo pareça bem. Mas a boa notícia é que isso pode mudar. Não por meio de promessas vazias, autoajuda, barata ou fórmulas mágicas, mas por meio da filosofia, por meio do estoicismo, por meio do cultivo consciente da sua mente. Hoje, você vai conhecer 10 lições do estoicismo, especialmente baseadas nos ensinamentos de Marco Aurélio, que podem te ajudar a eliminar pensamentos negativos e recuperar o controle da sua mente. Mas, antes disso, é importante entender uma coisa. Pensamentos negativos não são seus inimigos naturais. Eles surgem como um mecanismo de defesa, uma tentativa da sua mente de te proteger do sofrimento. O problema é que, muitas vezes, essa proteção se transforma em prisão. A mente repete experiências ruins do passado, projeta medos para o futuro, compara você com os outros, julga cada pequena falha. Tudo isso para evitar a dor. Mas, ironicamente, acaba criando mais dor. Marco Aurélio enfrentava isso todos os dias. Perdeu filhos, enfrentou pragas, viu amigos o traírem. Ainda assim, escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Você percebe o poder contido nessa frase? Você não pode controlar o que acontece lá fora, mas pode controlar como responde internamente. E isso muda tudo. Vivemos em uma era de hiperestimulação, comparações constantes e pressão por resultados imediatos. Isso gera um ambiente perfeito para a proliferação de pensamentos negativos. Eles se alimentam da sua insegurança, da sua pressa, do seu medo de não ser aceito. Mas Marco Aurélio nos ensina que a verdadeira liberdade começa quando você se torna um guardião da sua mente. Quando você filtra o que entra, o que permanece e o que precisa ser descartado. E para isso, você não precisa de nada externo. Não precisa de dinheiro, fama, poder ou reconhecimento. Você só precisa de uma coisa: consciência. Consciência para perceber quando está caindo em espirais de pensamento autodestrutivo. Consciência para parar, respirar e escolher outro caminho. Ao longo do vídeo, você vai aprender a identificar esses pensamentos negativos, desmascará-los e substituí-los por verdades estoicas que vão te fortalecer, mesmo nos dias mais sombrios. Porque no fim das contas, como Marco Aurélio disse, a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. 1. Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos. Essa é talvez a base do estoicismo. Marco Aurélio compreendeu que tentar controlar o mundo é inútil, mas dominar a si mesmo, isso é poder verdadeiro. Quantas vezes você se frustrou por algo que estava fora do seu controle? Trânsito, decisões de outras pessoas, resultados inesperados. A lição aqui é clara: invista sua energia no que depende de você. Liberte-se do resto. E assim, a vida de um homem é o que seus pensamentos fazem dela. Você acorda e pensa: hoje vai ser um dia difícil. Pronto. Sua mente já foi moldada para buscar dificuldades. Mas e se você acordasse e dissesse: hoje eu serei firme, aconteça o que acontecer? A realidade externa não mudou, mas sua postura mental mudou tudo. Você se torna o que cultiva em silêncio. Quais pensamentos você está nutrindo todos os dias? A felicidade está dentro de você. Vivemos esperando que algo aconteça para finalmente sermos felizes.
um emprego melhor, o amor da nossa vida, o reconhecimento dos outros. Marco Aurélio sabia que isso é uma armadilha. Tudo o que é externo é instável. Só há um lugar seguro para ancorar sua paz, dentro de você. Quando sua felicidade depende apenas de você, ninguém mais tem o poder de te destruir. Não perca tempo discutindo sobre como o homem bom deve ser. Seja um. Em vez de reclamar dos outros, do mundo, da injustiça, Marco Aurélio agia com integridade. Ele não esperava a perfeição dos outros. Ele se comprometia com a sua própria transformação. Isso é revolucionário. Em vez de se afogar em críticas e negatividade, pergunte-se: como eu posso ser o exemplo da mudança que quero ver? Sim. Tudo o que ouvimos é uma opinião, não um fato. Tudo o que vemos é uma perspectiva, não a verdade. Essa lição é libertadora. Muitas vezes, você se deixa abalar por críticas, julgamentos ou mesmo seus próprios pensamentos. Mas, e se eles forem apenas interpretações, não realidades? E se o que você pensa que é uma tragédia for, na verdade, um ponto de virada? A forma como você interpreta o que acontece molda completamente a sua experiência. Aceite tudo o que vier e teça com isso o padrão da sua vida. Isso não significa ser passivo, significa aceitação ativa. A vida vai te trazer perdas, decepções, surpresas. Você pode resistir, espernear, ou pode acolher o que veio, aprender com isso e seguir adiante com mais sabedoria. Essa é a verdadeira força estoica. Transformar dor em propósito. 7. A melhor vingança é ser diferente daquilo que te feriu. Alguém te humilhou, te traiu, te desprezou. A mente negativa vai querer revidar, atacar, alimentar raiva. Mas Marco Aurélio nos lembra que o verdadeiro poder está em não se tornar como aqueles que te machucaram. Cresça, eleve-se, supere. Isso sim é triunfo. Poe. Não se afogue em suas emoções. Emoções são naturais, mas o estoico não se deixa dominar. Ele sente, mas não se perde. Você pode sentir raiva sem agir com raiva. Pode sentir medo sem se paralisar. O segredo está na observação. Quando a emoção vier, respire, observe. Não reaja de imediato. Pergunte-se: isso é útil? Isso é necessário? Isso é justo? 9. A morte sorri para todos nós. Tudo o que podemos fazer é sorrir de volta. Essa é uma das frases mais profundas de Marco Aurélio. Ele entendia que a morte não é um inimigo, mas uma lembrança constante da urgência da vida. Cada dia é um presente, cada respiração um milagre e cada pensamento uma escolha. O que você está fazendo com o tempo que lhe resta? 10. A alma se torna tingida com a cor dos seus pensamentos. Essa frase é poesia pura. Ela nos lembra que tudo o que pensamos se reflete em nossa alma, em nosso olhar, em nossa presença. Pessoas negativas exalam negatividade, pessoas gratas exalam luz. Tudo começa na mente, tudo começa no pensamento. Agora, pare por um momento e reflita. Quantos desses pensamentos negativos que te perseguem diariamente são apenas construções mentais, sem base real? Quantas oportunidades você deixou passar por estar preso em uma nuvem de dúvida e autocrítica? Quantas vezes você se impediu de viver por acreditar em mentiras que você mesmo alimentou? Não se culpe. Todos passamos por isso. A mente humana é poderosa, mas precisa ser treinada. E o estoicismo é esse treino diário. Esse exercício constante de elevar a consciência, questionar os pensamentos automáticos, resgatar o foco para o presente. E agora, eu quero te convidar a participar dessa conversa. Qual dessas 10 lições mais tocou você? Você já viveu alguma situação em que um pensamento negativo quase te derrubou?
Como você lida com seus pensamentos quando tudo parece desmoronar? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Sua história pode inspirar outras pessoas que estão passando por momentos difíceis. E se você sente que esse conteúdo está te ajudando a enxergar a vida com mais clareza, se inscreva no canal. Aqui você vai encontrar reflexões profundas, baseadas em filosofia real, sem promessas ilusórias, só verdades que podem mudar sua forma de viver. Agora que você conhece as 10 lições de Marco Aurélio para eliminar pensamentos negativos, a pergunta é: como aplicar isso na prática? Porque a verdadeira transformação não acontece apenas quando você ouve, mas quando você age. Vamos começar com o mais essencial, a vigilância mental. A partir de hoje, faça um simples exercício. Observe seus pensamentos como quem observa nuvens no céu. Não lute contra eles, não fuja, apenas observe. Quando surgir um pensamento como "eu não sou capaz", pergunte: isso é um fato ou é só uma crença? Questione, reflita, reescreva. Ao invés de "eu não sou capaz", diga a si mesmo: estou aprendendo a ser mais forte. Posso não saber tudo, mas estou crescendo. Esse desafio não é maior que minha coragem. Não se trata de mentir para si mesmo. Trata-se de reeducar sua mente. Marco Aurélio fazia isso escrevendo. E aqui vai uma prática estoica simples que pode mudar a sua vida. Comece um diário. Todos os dias, escreva 3 pensamentos negativos que te assombraram. Em seguida, escreva uma resposta racional e estoica para cada um deles. Exemplo: pensamento: ninguém se importa comigo. Resposta: essa é uma conclusão emocional, não um fato. Tenho pessoas que me valorizam, mesmo que às vezes não demonstrem. E acima de tudo, eu me valorizo. Esse simples exercício, feito diariamente, pode mudar o tom da sua mente em poucas semanas. Você começa a recuperar o controle, começa a construir dia após dia uma mentalidade mais serena, mais racional, mais centrada. Outro ponto fundamental é a aceitação do que não se pode controlar. Pense nas últimas coisas que te estressaram. Quantas delas estavam realmente nas suas mãos? Talvez uma crítica injusta, um resultado que não saiu como o esperado, uma conversa que terminou mal, e você ficou ali remoendo, revivendo, sofrendo por algo que já passou, algo que está fora do seu alcance. O estoico respira fundo e diz: isso não depende de mim, então eu solto. Não é frieza, é sabedoria, é economia emocional, é escolher lutar apenas as batalhas que valem a pena. Você pode aplicar isso agora mesmo. Escolha uma situação que está te drenando mentalmente, algo que você já percebeu que não pode mudar. E diga com firmeza: eu aceito. E sigo em frente. Isso não te enfraquece. Isso te liberta. E talvez uma das aplicações mais poderosas do estoicismo seja aprender a conviver com a dor, sem permitir que ela te defina. Dor é inevitável. A perda, a rejeição, a solidão fazem parte da jornada humana. Mas o estoicismo nos ensina que você não é o que te aconteceu. Você é o que faz com o que te aconteceu. Marco Aurélio perdeu 8 filhos, enfrentou a morte de pessoas amadas, sofreu com doenças e traições, e mesmo assim nunca se entregou à amargura. Ele transformou sua dor em sabedoria, sua perda em compaixão, seu sofrimento em clareza. Você também pode. Você pode olhar para suas cicatrizes e decidir que elas não serão sua prisão, mas sua força. Porque, como ele escreveu, as dificuldades mostram o homem. E agora, eu quero que você pense em uma coisa. Qual seria o seu próximo passo se você não estivesse preso em pensamentos negativos? O que você começaria a fazer? O que deixaria para trás? Como trataria a si mesmo, aos outros, a vida? Essa resposta é importante, porque ela revela
quem você é sem as correntes da autossabotagem, sem o peso das mentiras que sua mente criou. Você não precisa esperar mais para viver de forma leve, consciente e presente. Você pode começar hoje. Você pode silenciar o caos interno com disciplina mental. Pode usar a filosofia como escudo e espada. Pode cultivar pensamentos que iluminam em vez de escurecer. E lembre-se sempre, o estoicismo não é sobre não sentir. É sobre não ser dominado, é sobre olhar para dentro e dizer: eu posso não controlar o mundo, mas controlo minha atitude diante dele. Isso é liberdade, isso é poder, isso é estoicismo. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você busca essa mudança, busca essa clareza. E é por isso que eu te digo: continue estudando, praticando, se observando. Continue resistindo ao velho padrão mental que te machuca. Continue, mesmo quando parecer difícil. Porque cada passo que você dá rumo à sua própria consciência é um passo a menos rumo ao sofrimento. E se esse conteúdo te tocou de alguma forma, compartilhe esse vídeo. Talvez alguém próximo de você esteja preso em pensamentos negativos agora mesmo e precise exatamente dessas palavras. E claro, se inscreva no canal. Aqui você vai encontrar mais do que vídeos. Vai encontrar um caminho, um espaço de reflexão profunda, sem máscaras, sem promessas vazias, só a verdade. Dura às vezes, mas sempre libertadora. Deixe nos comentários a sua impressão. O que te marcou mais? Qual das 10 lições você vai começar a aplicar hoje? Porque a filosofia só faz sentido quando vira ação. E como diria Marco Aurélio, a alma é como uma vela acesa. Pode ser apagada pelo vento ou protegida pela razão. A escolha sempre será sua.